Boas-vindas, então, ao 32º episódio do programa Tenho Orgulho da Idade. Hoje nós temos um convidado especial, que é o professor de xadrez, Paulo Vieira. Boas-vindas, Paulo. Obrigado. É uma honra, né, estar aceitando esse seu convite para a entrevista e para a gente falar um pouquinho dessa modalidade, desse esporte. Isso aí, a ideia é que aqui no programa todas as pessoas que tenham possibilidade de ficarem mais informadas sobre novas alternativas, né, de escolher viver bem, possam contar também com essa possibilidade. A gente tem aí agora uma demanda por diversificar as atividades intelectuais, os afazeres em casa e principalmente aquelas famílias que têm avós, netos, duas, três gerações em casa, estão tendo que buscar muitas vezes mais atividades para estímulo cognitivo, para interação, e a gente sabe dos benefícios do xadrez para isso. Então, você que é um expert nesse mundo do xadrez, é a pessoa mais indicada para estar contando para nós aqui o que você vê que... várias coisas que a gente tem aí de dúvida, e uma delas em especial é o que você vê, Paulo, que é um dos maiores problemas que as pessoas acabam resolvendo, acabam tendo que, às vezes, não demoram para buscar um professor de xadrez, demoram para aprender esse tipo de exercício. O que você percebe que acontece com esse povo? Então, os jogos de tabuleiro, ele tem uma certa tradição da gente aprender de pai para filho, né? De jogar em casa. E aí um lugar ou outro que tem na praça, damas, né? Muito difícil ter o xadrez. Mas então o xadrez especificamente ele é aprendido aí dentro da família. Hoje em dia, né? Tipo de uns 10 anos para cá, está se acontecendo de ser ensinado nas escolas, né? Usar como ferramenta pedagógica. E assim como outros esportes também, não tirando a parte de rendimento, ele tem a parte social. Então, o xadrez está sendo bem-vindo dentro da escola, que aí inverteu, né? O filho acaba ensinando para o pai. Ah, é? Daí, tipo, quando o pai não sabe, o filho aprendeu na escola, o filho ensina para os pais, ensina para os avós, naquele que ele vai ter mais contato no seio familiar, né? Então, inverteu a ordem, né? E na questão de procurar professores, tá tendo uma tendência em esse nicho, né? Esse nicho profissional está tendo mais procura agora, né? De uns anos para cá. Pois é, você estava me falando, inclusive, com essa história de pandemia, né? O quanto que o xadrez tem tomado teus dias aí. Quer contar um pouco para nós? Que problemas que as pessoas acabam tendo agora que antes não tinham? Ou por que tu acha que está tendo essa procura maior agora? O que elas estão querendo resolver? Aqui eu vejo mais pela questão cognitiva, né, Paulo? E aí? Sim, pelo passatempo, né? Por ser um jogo de tabuleiro, é o passatempo, é a interação social. Então, antes da pandemia, o pessoal já começou a procurar o jogo, né? E aí vai procurar os especialistas para ensinar um pouquinho, ensinar as regras básicas ali. Então, nós temos essa parte social, como temos a parte de rendimento, a parte de esporte também. Então, antes da pandemia, o que me trouxe ao xadrez foi que, dentro da escola, além da ferramenta pedagógica, a gente começou a formar o grupo esportivo, a equipe, né? Então, de cada sala que tinha 30, 3 vai para a equipe, os outros 27 continuam jogando de uma forma social, e aqueles que queiram participar de competições, tem aquela vontade, aquela gana, né, de competir, porque para alguns pode ser ruim se a gente forçar a competir. Então a gente tem esse entendimento, não é obrigatório todo mundo competir. Então aqueles que queiram, fora do horário de aula, procura o xadrez, aí forma essa parte competitiva. E é nessa parte que me tomou muito tempo, porque daí eu deixei de dar treino de
de futsal, deixei de dar treino de handebol, deixei de dar treino de corrida para dar treino de xadrez, de todos os níveis, né, que o atleta exigia ali. E é um mundo espetacular, assim, da parte da competição também. Então, eu também percebi que teve outro elemento que acabou provocando que muitos fossem buscar, por exemplo, quanto que o cinema, a mídia, também envolve o xadrez, né? E estimulou, por exemplo, teve séries, o Gambito da Rainha, que reforçaram, né, essa demanda. Então, aí já vinha nessa crescente, né, antes da pandemia. Aí, com a pandemia, com o isolamento social, aconteceu de que as outras práticas esportivas não poderiam acontecer, principalmente naquela primeira fase do isolamento, lá que todo mundo estava cumprindo mesmo, né? E aí o xadrez deu uma crescente, tipo, foi assim, de 1 milhão, vamos colocar número no mundo, né? Porque tem a plataforma lá que é gratuita, de 1 milhão foi para 3 milhões, assim, uma coisa inacreditável. Ah, tem uma plataforma? Tem as plataformas que você joga online, né? Tem o chess.com e tem o lichess.org. São as duas mais acessadas. E ali deu aquela crescente. Aí, com o Gambito da Rainha, que a Netflix lançou, que era um livro de 1960 ou 70, o livro, aquela história, ela já foi escrita há muito tempo atrás, né? Foi baseado num livro, igual O Senhor dos Anéis, que era de 1930, 1940, foi filmado agora, que foi aquele sucesso. O Gambito da Rainha também foi baseado num livro da época de 60 lá. E a Netflix nunca esperava o sucesso que foi, né? E nós do xadrez, muito menos. Então, aquela crescente que deu por causa da pandemia, que triplicou, com o Gambito da Rainha, dobrou o que já tinha triplicado, né? E as vendas de peças nas lojas aumentaram, assim, absurdamente. Então, a pandemia, no sentido do xadrez, foi muito, muito favorável. E você vê, assim, Paulo, que quem é que mais procura? São os filhos, que agora estão ensinando os pais, os avós em casa, mas alguém mais acaba decidindo por eles, ou eles acabaram, pela tua prática, acabaram por conta, além dessa influência, né, da mídia, claro? É bem genérico, assim, né? Como tem o aluno, né, daquele coletivo da sala de aula, vai e ensina os pais ou os avós, tem aqueles avós também que, tipo, com a série, deve ter dado uma instigada, que querem que o seu neto jogue. Eu tenho uma aluna de 8 anos que eu vou ensiná-la na casa dela, e aí foi a avó que me contratou. Então, tipo, eu sou um personal trainer de uma aluna de 8 anos, né, de xadrez, assim. Então, eu vejo que a procura, ela acontece, né, em todas as direções, assim, não tem um formato único, né, que é do mais novo para o mais velho ou do mais velho para o mais novo. Está acontecendo, virou uma coisa social, assim. Que interessante, e eu vejo aqui pelo foco que se tem no envelhecer com a atenção especial ao envelhecimento saudável, né? A gente presta muita atenção nisso, quanto que não tem um momento, né, que é indicado, assim, ir aprender. É algo que ao longo dos anos, os estudos cada vez mais têm mostrado que é algo que não é interessante deixar para depois, né? E tem estudos mostrando que depois dos 60, aquelas pessoas que ao longo da vida aprenderam a estimular o exercício do xadrez, elas têm, inclusive, um atraso em termos de desenvolvimento, de um declínio cognitivo, de certo desenvolvimento de demências. Inclusive, tem até um comitê neurocientífico, né? Porque essa questão neuropsicológica passou a ser bastante instigada e reforçando essa ideia do quando, né? Que não tem uma data indicada. Quanto mais for ao longo dos anos do processo de envelhecimento, mais isso tende a ter resultados, né? Isso que eu achei muito interessante também. E que bom que tu vem vendo essa perspectiva também. Sim, e o pessoal da área da saúde nos indicam
para complementar o atendimento, ou, né, ou depois que ele tem alta, alguma coisa, né, no termo técnico do trabalho dele, eles indicam o professor de xadrez para a pessoa iniciar, né? Então, falam-se muito né, a gente fala do Alzheimer e tal, que combate, né? Tipo, ele não vai deixar, a pessoa não vai, quem for ter, não vai deixar de ter, mas que é amenizado os sintomas, eles dizem que sim, então nos indicam para atender os seus pacientes, né? Sim. Até porque, enquanto professor de xadrez, você também acaba entrando aí na área da saúde, né? Geralmente são profissionais da educação física, né? Isso, não é obrigatório, né? Hoje o profissional de xadrez, ele não é obrigado a ter a educação física, né? Apesar do CREF insistir que querer a exclusividade, né? Mas ele não tem, não ainda, tem, ou pelo menos. Não, por ele fala que é esporte e que é da educação física. Mas o xadrez não é só esporte, como o futebol como o atletismo Ele abrange outras áreas, então o profissional de xadrez não é necessariamente o profissional da educação física, né? Apesar de que, como é um esporte, a maioria dos profissionais de xadrez são da educação física por conta do esporte. Mas nada impede de um psicólogo, de um pedagogo, de um matemático, né? Então, estou falando de várias áreas que o xadrez entra, assim, em grande proporção em cada área dessas, então não há necessidade dele ser professor de educação física. Mas a maioria é assim. E hoje a educação física é considerada área da saúde, né? Um profissional de educação física adentrou aí a área da saúde também. Ainda bem, ainda bem. E o que se percebe também é que quando uma pessoa vai ao encontro de aprender xadrez, ela pretende conseguir uma coisa, né? Que nem aqui quando contrata uma terapia humanista, né? Eu tô com depressão. E aí acaba descobrindo outras coisas, né? Essa questão da integralidade, o quanto que acaba por se ocupar intelectualmente com o xadrez, acaba também percebendo outros benefícios. Eu vejo aqui pelos idosos que depois da pandemia tiveram, por exemplo, problemas de memória, questões assim cognitivas, que essa parada com alguma atividade terapêutica, arte terapêutica, ela também repercute em alterações da memória, do raciocínio, orientação, atenção, concentração, né? E você percebe isso aí, Paulo, nas pessoas que procuram você? Elas falam o que elas vão sentindo no decorrer do tempo? Sim, porque o xadrez, ele proporciona um prazer, né? Inesperado até, né? Se ele desconhece que proporcionaria aquele prazer, igual você vai fazer uma corrida, tem um nível de adrenalina, de endorfina. No xadrez a mesma coisa, não é porque não está movimentando os membros inferiores e superiores que seu corpo não está ativo, porque quando fala assim, cabeça e corpo, não, essa expressão cabeça e corpo está errada, porque a cabeça faz parte do corpo. Então o xadrez é cerebral, só que está totalmente interligado com as sensações que você tem, né, em todos os membros, e ativa a circulação, porque tem aquela emoção, né, do ganhar e perder. Tipo, ninguém quer perder, ninguém vai jogar para perder, né? Todo mundo vai jogar para ganhar. Então ali tem uma emoção, e isso eles relatam, né? Tem um certo prazer. Talvez a pessoa nem consiga definir o sentimento que teve, mas ele consegue colocar de uma forma que proporcionou um prazer, sim, né? Isso faz com que ele retorne. Quando não estamos na época da pandemia, cada cidade tem um clube de xadrez, por menor que seja ali, pode ser na praça, pode ter uma sala que uma prefeitura cedeu, mas existem os encontros, assim, pelo menos uma vez por semana, tal. Então muitas cidades têm
essa interação, e então vai além do jogo, né? Vai além do esporte, tem essa parte social. Bem lembrado. Isso que você falou da habilidade de aprender a perder e não gostar de perder, enfim, aparece muitos assim nos encontros em terapia familiar, né? Quando vem 3 gerações, netos, pais, avós, muito dessa questão. Aqui não se joga xadrez ainda, aqui no Envelhecer, né? Vai ter depois com o Centro-Dia, que as idosas vão passar as tardes aqui. Mas aqui, então, vem nos relatos, né, da convivência, do dia a dia. E aí, essa questão do perder, muitas vezes, acaba virando, por meio do xadrez, ele vira uma oportunidade de se exercitar, né? O autocontrole, o controle, em que medida de pai para filho também se ensina habilidades de como desenvolver atitudes diante de perdas, não só uma perda de uma partida, mas no decorrer do ciclo familiar tem muitas perdas em geral, né, em todos os sentidos. Então é como se fosse uma aprendizagem significativa em que se oportuniza naquele momento de lazer, entretenimento. A gente costuma dizer, pela psicologia humanista, Paulo, que quando a gente está relaxado e está no momento de prazer, justamente entretenimento, é que a gente mais aprende. Inclusive legados, né? Legados de pai para filho, aprendizagens para a vida. Então, o ambiente, pelo que você está falando, ele soa bem favorecedor, né, para um crescimento enquanto pessoa como um todo mesmo, né? Não com partes separadas aí, né? E falando nessa parte de esporte, que uma criança pode jogar com um adulto, em outras modalidades isso já não iria acontecer. Tipo, um futebol ali, ficar brincando de drible, que a gente chama o X1, né? 1 contra 1, o pai pode jogar com o filho, mas o filho já não vai conseguir jogar com o avô, né? Pode ser que ele já não consiga jogar a bola, né? Se já tiver uma certa dificuldade. Agora, o xadrez, ele já faz o encontro dessas gerações, né? Pode uma criança de 8 anos jogar com um avô até o bisavô de 80, né? Níveis diferentes de mobilidade. Show. Sim, não exige a força, né? Não exige a parte física, então, somente a parte mental, então todos conseguem se enfrentar. E acontece isso até no clube de xadrez. Eu lembro que uma menina de 8 anos jogou com um senhor de 80, assim, a gente foi até título de matéria, assim, né? E aí? A mais nova do campeonato jogou com o mais velho. Não, o mais velho acabou ganhando, tal, né? Porque daí já tem o conhecimento ali, as táticas, tal, então é fantástico. Agora, quando essa criança de 8 já tem 11, 12, já tem um certo talento, se for ver na parte esportiva, essa de 12 ganha de todo mundo. Tem estudos que mostram, na parte de psicometria, que eu estudei no doutorado, que tem estudos mostrando que a inteligência, como inteligência cristalizada, ela agora está aumentando. As crianças tendem a ter um QI maior do que, por exemplo, as crianças do século passado. Mas é esperado que o idoso, com uma sabedoria que foi adquirindo ao longo do tempo, raras exceções, ele aprende muito mais com a vida, né? Ele acaba tendo uma aprendizagem muito mais significativa, né? E o xadrez, ele não reflete a inteligência, como a gente costuma imaginar, né? No senso comum. Não porque, é só. Não é porque a pessoa é inteligente que ela vai ganhar o jogo. Ela tem que ter o conhecimento técnico e tático da modalidade, que é infinito, né? Porque no primeiro movimento do xadrez, você já tem a oportunidade de ter 20 lances. Que são, né, os peões, tem 2 lugares para ir, tem 8 peões, tem 2 lugares para ir, já são 16, o cavalo tem 4 lugares para ir, né? No 2 cavalos. Então tem 20 lances para ser feito no primeiro lance, você tem 20 possibilidades de fazer um lance. No segundo, então, já se multiplica, no terceiro mais ainda, isso vira infinitos. Então, ali no tabuleiro de 64 casas, existe muita necessidade de conhecimento para você jogar em alto nível. Então, por mais inteligente que a pessoa for, e se ela não conhecer o jogo, ela não vai ganhar. Que grande exercício de tomada de decisão, né? Isso.
eu trabalho com alunos fora da idade, né? Tipo, na escola. O aluno lá tem 16 anos, era para estar no segundo ano, né, do ensino médio, ele está no 7º ano. E então ele, tipo, no senso comum, ele é taxado que ele não tem uma certa inteligência. Né? Não vamos chamar de burro, tal, mas se entre eles, se eles forem fazer o pulo, né? Aquela inteligência intelectual, aquela voltada ao conteúdismo. Ele não teve a vontade de aprender, de adquirir o conhecimento para passar de ano. O tradicional. Então, eu trabalho com eles, da mesma forma que eu trabalho com os outros alunos, mas assim, como eu tenho um grupo separado deles, porque eles estão fora da idade, então eu faço um trabalho de anotação, não diferencio em nada o ensino de xadrez a eles, né? Mas eu tenho eles tabulado para ver qual que vai ser o nível de absorção do conteúdo do xadrez e como que eles conseguem se sair no jogo. Então, esses alunos... mesmo. Isso, esses alunos repetentes, eles conseguem ganhar dos alunos nota 10. Então, isso mostra que o xadrez não é para os, entre aspas, os inteligentes, né? E vem para incluir, né? Porque a partir do momento em que a gente põe assim um estereótipo, né, do repetente, do que não se adequa ao ensino tradicional, a gente por si só tende a também desfacilitar. Inclusive, isso foi comprovado já, né? O Carl Rogers, que é o psicólogo norte-americano, comprovou isso nos Estados Unidos, quando ele falava assim para um grupo de professores, hoje você vai treinar essa turma de repetentes. E hoje eles são nota 10. Então, às vezes, nem era real aquilo. Mas a atitude do professor em conceber e favorecer o ambiente era diferente, porque se partia de um pressuposto de potencialidade, que era a nota. Então, aí você está falando de outro pressuposto de potencialidade, né? De descobrir do jeito dele, o jeito de ganhar ali o jogo. Isso, e esse aluno repetente, ele já se desestimula porque ele não se adequa à escolástica, né? E aí não se sente valorizado. Ele mesmo vai fazer, né, a autoestima cair. E a partir do momento que ele consegue ver que em algumas coisas ele faz até melhor do que aquele que tira a nota 10, ele se sente valorizado. E ele vê que não é só daquela forma que acontece, né, na vida. Então, tem várias formas de você conseguir se superar, né? Estimula eles, e eles acabam até, a partir do momento que eles estão estimulados, eles adquirirem mais o conhecimento que o professor quer passar para dar a nota para eles, né? Isso foi o que os professores relataram, que eles... Mais curiosos? Eles ficaram mais estimulados a participar da própria aula dos outros professores, das outras disciplinas. Porque eles se sentiram valorizados. A autoestima aumentou e eles, sem fazer mais nada, eles mesmos já correram atrás, né, de participar da aula, de querer adquirir o conteúdo, né? Que antigamente eles achavam que era chato, que não tinham como aprender. Acho que eles viram que tem potencial de aprendizado, né? Isso, e também os estudos mostram, Paulo, que o sistema neuronal que acontece quando se joga uma partida de xadrez é enorme, as conexões nervosas aceleram e o próprio estilo de resolução de problemas da pessoa também tende a mudar, né? Então, a postura diante de outras disciplinas tem um entendimento assim também. Outra coisa que me chama a atenção é o que você vê assim, que todo esse processo de aprendizagem, sempre quando você se coloca para aprender alguma coisa, exige um tempo, né? Em uma sociedade imediatista, que exige parar, se concentrar, ficar ali em silêncio, né? É uma modalidade que tem um grupo seleto de pessoas, né? Realmente são pessoas que valorizam outras coisas. Mas qual que é o planejamento que uma pessoa assim precisa fazer para ela aprender de fato e superar possíveis dificuldades que venha encontrar na aprendizagem do xadrez, Paulo? Na parte técnica, assim, né, que ele tem que conseguir visualizar o jogo em partes. A partir do momento que ele tem
um certo conhecimento do jogo, ele vai perceber o que acontece no início, que a gente chama das aberturas. Aí, quando as peças já estão bem embaralhadas lá, que é o meio-jogo, onde entra mais golpes táticos, que são pequenos cálculos, aí entra muito raciocínio lógico, e depois, quando vai diminuindo a quantidade de peças no tabuleiro, aí que vai entrando nos finais, é uma outra parte do jogo que deve ser estudado também. Então, quem quer, tipo, ir mais além, né, conseguir jogar fazer jogadas mais fantásticas, assim, ele deve fazer exercícios em cima desses 3 pontos, exercícios separados. E aí, falando de treinamento mesmo, quantas horas tem que treinar por dia? Então, para você atingir um certo nível, você vai estudar lá 1, 2, 3 vezes por semana. De repente, você não consegue mais evoluir no jogo. Aí, você passa a estudar 2 horas por dia, né, 3 vezes na semana. Igual se fosse fazer uma musculação, né? Você vai aumentando gradativo o seu tempo de treino. Então, no xadrez, tem sim essa forma de estudar, né? Essas 3 partes do jogo, e conforme o nível, você vai aumentando o tempo de treino. E aqueles que são profissionais, o que a gente fala dos super grandes mestres aí, né? Eles estudam 8 a 10 horas por dia, porque eles vivem disso, né? Então, eles são profissionais e chegam a treinar 10 horas por dia. Uau! E então, essa parte que você fala, assim, ó, de musculação, de realmente ser algo que pode potencializar a aprendizagem em outras disciplinas, seguindo uma sequência de 1, 2 horas por semana, em média, em quanto tempo que a pessoa acaba realmente fazendo parte e se sentindo que, bom, sei xadrez, cumpri e aprendi, agora é de pai para filho, vou ensinar o avô, a avó, todo mundo. Então, para jogar ali, só movimentar as peças e brincar com os familiares, não vai exigir nenhum grau de esforço, assim, né? Aí tem uma certa pontuação, igual tem o ranking de tênis, né, ranking de boxe, no xadrez tem um ranking também, e o pessoal que joga na plataforma online, esse ranking é calculado imediatamente. Então, ele varia do 900 até o 2.800. Para você dizer assim, eu sei xadrez, você tem que ter uns 1.800 pontos. A grande maioria fica, aquele que estuda 1 ou 2 horas, umas 3 vezes por semana, ele vai conseguir 1.600. Se você não estuda, né, se você não faz esse programa de estudo, só joga por prazer, você vai conseguir 1.400, 1.500, até quase conseguir 1.600 ali tranquilamente. Mas aí, como eu falei anteriormente, cada vez que você adquire uma pontuação dessa, cada vez que você chega num grau, você vai ver que você precisa estudar um pouquinho mais. E aí vai aumentando esse nível esse tempo de treinamento. Então, para dizer assim, eu sei jogar xadrez, tem que conseguir chegar pelo menos nos 1.800 aí. Uau! Para dizer que é atleta, né? Agora, para social, não importa esse número. Para você brincar, não importa o número. O número é quando a gente entra na parte esportiva mesmo, na parte competitiva. Entendi. E quando você fala assim que... Opa, teve essa aqui. E quando você fala assim que essa pontuação tem formas de medir, toda essa precisão, ela ajuda a pessoa também a ir tendo um apreço pelas coisas com precisão também, né? Não é só por ser do mundo das exatas, da matemática, mas no relacionamento entre pais, filhos, avós, muitas vezes há necessidade dessa precisão, dessa clareza, e que muitas vezes são atrapalhadas pelo dia a dia, pelas coisas subjetivas. Então, o exercício dessa objetividade aí exige também, ao longo do tempo, essa persistência, esse não desistir,
essa coragem de ir mais um pouco, mesmo que ache difícil ou não, e a forma com que cada um vai lidando com isso, né? Se é aquele ambiente familiar, ambiente escolar, de competição ou de equipe. Você me fala, assim, do quanto que tem uma abertura para as pessoas escolherem como é que elas querem. Então, isso faz uma grande diferença, né? A pessoa poder escolher e ver como é que vai lidar com isso, né? O esporte, ele proporciona esse desenvolvimento da disciplina, né? De você ter uma rotina, e o xadrez mais ainda, né? Porque além de ele exigir uma parte mental, né, a parte corporal e a parte física, ele vai ter essa parte lógica, essa parte que foge do corpo, né, que é o pensamento, assim, tem que ter a força de vontade, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu percebo também aqui, o pessoal está falando no WhatsApp, o quanto que tem uma pergunta aqui que diz respeito em termos de estimulação do neuronal, toda essa parte de neurociências e de ganhos individuais até no primeiro momento. O que você tem visto assim que dá para medir também em termos de ganhos e o que se deixa de perder quando se começa a exercitar o xadrez? Já tem alguns dados sobre isso, Paulo? Não tem dados assim concretos, né? Porque é muito subjetivo, que ele desenvolve a sua capacidade de planejamento. Mas há relatos assim que empresas norte-americanas, quando no currículo eles detectam que a pessoa jogou xadrez por mais de 5 anos, eles têm preferência por contratar aquele funcionário que vai fazer funções administrativas, porque ele vai conseguir enxergar mais à frente nas resoluções de problemas que a empresa pode ter, que um outro funcionário que é formado só na área. Né? Então, entre dois funcionários que é formado naquela área, eles preferem um jogador de xadrez porque ele vai ter uma visão tipo, das variantes que pode acontecer, dos problemas que podem acontecer, e ele já detecta a solução antes mesmo do que os outros, né? Antes mesmo de acontecer uma coisa pior, coisas assim. Então, eu vejo o xadrez que ele desenvolve a capacidade de planejamento. Uhum. E te ouvindo assim falar, então, é algo que ajuda muito mais na capacidade, não tanto só de análise, né, para analisar estratégias, mas também de síntese, de poder ter visão e poder pensar em metas pequenas, grandes, enfim. Sim, é que a gente tenta explicar entre tática e estratégia, né? A tática tá muito ali próximo, e a estratégia você tem que pensar lá para frente, né? A longo prazo. Então, você tem que pensar a médio, curto e longo prazo. Olha só, tem um pessoal entrando aí curtindo. Tem pessoas aqui comentando e pedindo se tem alguma contraindicação. Tem? Não. Nunca ouvi também. Não, contraindicação não. O que a gente debate muito no meio pedagógico é que quando a gente força a pessoa a aprender, a criança a aprender, naquele anseio, né, de nós professores, que é da modalidade, querer que a sala toda jogue, né, e tenha o entusiasmo que a gente tenha, aquela que não gostou do estilo do jogo, do estilo que foi apresentado para ela, passa a desgostar do jogo. Então existe muito isso, tipo, do professor que não tenha uma certa didática, acabe afastando as pessoas, né? No intuito da gente fazer querer gostar, acaba fazendo odiar. E é incrível isso, porque concorda com os estudos comprovados pelos humanistas de que se a motivação ela é extrínseca e não considera a autodeterminação da criança, da pessoa em aprendizagem, pode complicar, né? Bem como você disse, essa didática aí diz muito do professor estar centrado no aluno e não só
na necessidade de ensinar xadrez, né? Bem lembrado. Mas assim, uma contraindicação de alguém que sente lá e jogue por horas, né, até aguentar, nunca ouvi nenhuma uma contraindicação, assim, nunca levou ninguém para o hospital ou para fisioterapia. E até porque qualquer tipo de controle, autocontrole, questão assim de gostar e jogar de mais ou de menos, tudo que tem a ver com o jogo, tem a ver antes com outras questões emocionais, né? Por exemplo, um jogo compulsivo, né? É antes do jogo, não é o xadrez. A variável não é o xadrez. É como que a pessoa lida com tudo, não só com o xadrez, né? Eu tenho um aluno que ele fala que ele não vai competir, um aluno excelente, que era para virar atleta. Ele fala que as vezes que eu levei, quando ele tinha lá 13, 14 anos, hoje ele está com 16, ele foi para a competição, gostou muito, ao ponto de que não vai mais praticar de uma forma competitiva, porque o tanto que ele gostou, ele poderia deixar de fazer as outras coisas que ele também considera importantes na vida. Ele ficou, tipo, ele quis dizer, resumidamente, ele ficou com medo de viciar na competição. Então, não sei até que ponto ele está certo ou não. Me fez lembrar aí os estudos que mostram o poder da expectativa, o quanto que a criança, o adolescente tem a capacidade tem um faro de sentir a expectativa do professor, do pai, da mãe, do avô, da avó, e parece que é aquela coisa, quanto mais expectativa se coloca na criança, no adolescente, mais a resistência pode aparecer. É algo bem curioso e contraditório que tem sido. Ficou bem. Por isso que a gente falou, mas não faz sentido, né? Ele continuar, e dura que ele se dedica lá 2, 3 horas por dia para conseguir uma pontuação alta, né, no futuro, porque a questão daquelas 10 mil horas de excelência, não sei se você já ouviu falar em vários âmbitos, assim, pode ter as 10 mil horas para ele se tornar um profissional de excelência. Expert. No xadrez a gente coloca também, para ele se tornar um grande jogador, ele tem que ter essas 10 mil horas e em cada idade ele vai ter que cumprir essa meta. Então, ele está nesse caminho. Só que, ao mesmo tempo que ele tem estímulos para estudar dessa forma, porque não é fácil, ele diz que não vai para a competição. Daí ele falou, mas não faz sentido, porque geralmente a gente estuda se a gente quer ir para a competição, né? São escolhas, né? E escolhas vão dizendo também de cada um ser, de como cada um vai se construir. Inclusive, esse é o nome da marca, envelhecer, né? À medida que os anos vão passando, a gente vai se descobrindo mais e às vezes as escolhas vão definindo quem a gente é, e aí a gente vai se descobrindo quem a gente é pelo que a gente escolhe, né? Então, é um grande espaço que daria mais outra live, outra discussão, inclusive filosófica, né, Paulo? Mas eu gostaria de ouvir de ti aí, os nossos telespectadores, quem está ouvindo, quem está assistindo, quem passou por aqui, ou vai passar depois, que a gente também vai disponibilizar no Insta, no YouTube, em outras plataformas. Que mensagem final você deixa para quem ficou curioso, veio aqui aprender um pouco mais, quer ficar por dentro? O que você, como expert no assunto, tem a dizer para esse povo aí como mensagem final? Que o xadrez é para todos, e ele é muito fácil de aprender, né? Não é porque ele é complexo lá na frente, ele não tem sua simplicidade no aprendizado. Então, ele é para todos, para todas as idades, e que procurem, né, os sites que eu citei, que o próprio site ensina a jogar, e se imagine jogando com os seus pais, com os seus filhos, com os seus netos. E você também, esse site que você falou é o Chess, né? É o chess.com e o lichess.org. Inclusive, quem não conseguiu pegar ou não encontrou o site, pode entrar em contato contigo, né? Aí, aí pelo teu WhatsApp, eu passo esses links, inclusive passo outros professores que gostam de ensinar pelo YouTube. Então, no YouTube tem muitos
Tem muitos ensinamentos, assim, tem muitas aulas para todos os níveis. Uau! É aquela velha história, né? Quando se quer aprender, até o YouTube ajuda, né? E quando a pessoa quiser também, Paulo, fazer um acompanhamento mais personalizado, tu faz também treinamento online, agora com essa história de pandemia, se evita um pouco a aglomeração, né? O que você tem feito? Como é que tá aí no... Você fala de Maringá, né? Maringá, Paraná. Eu sou professor particular, né, também do xadrez, e com essa facilidade dessa videoconferência, né, a gente atende de forma virtual, assim, também, né, porque como tem a plataforma e tem a facilidade da videoconferência, a gente atende online também, então a gente dá aula particular para individual ou para grupos. Uau! Que maravilha, olha, ó, que oportunidade para a família toda, né? Paulo, de minha parte, aprendi muito contigo, muito grata por você ter disponibilizado o teu rico tempo aí para estar contando para nós um pouquinho desse mundo, deixar muitos aí com mais clareza sobre essa escolha e sobre como incluir no seu dia a dia, nas suas atividades, até para a vida em família, na pandemia, com quarentena, com idosos em casa, ser o mais criativa possível e ser uma forma de, por meio do xadrez, também pais, filhos, avós poderem estar melhorando os relacionamentos, né? E inclusive prevenindo demências, como a gente falou aqui. Muito obrigada pela tua participação. Que bom poder contar com o teu conhecimento aqui. Ficamos sempre às ordens. Qualquer dúvida, pessoal, quem está passando aí, quem vai passar depois e tem alguma pergunta, pode entrar em contato, né, Paulo? Contigo diretamente, ou aqui comigo. Tem os contatos aí passando na tela. Fiquem à vontade. Muito obrigada, então. Eu que agradeço muito o espaço aí e parabéns por estar divulgando a modalidade aí que a gente tanto ama. Sempre uma honra. Meu sonho é que se aperfeiçoe ainda mais esse xadrez aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul também. Né? Já tem vários grupos aí. Agradecemos ao Saulo Pérez, né, por ter... Ele que nos apresentou e graças a ele que a gente se conheceu, estamos aí nos grupos. Então tem uma turma grande aí que é parceira, né? O Saulo é o presidente da nossa cooperativa de professores, né? Nós lançamos uma cooperativa nacional por facilidade do WhatsApp, conseguimos agregar pessoas de todos os estados e fundamos uma cooperativa de professores onde a gente traz professores renomados para dar aula para a gente melhorar a nossa forma de ser um técnico ou professor de xadrez. Olha só, e também fica o convite aí para quem quer, né? Quem é profissional da educação física, profissional que gostaria de entrar para esses grupos, né? Sempre tem vaga, né? Pelo que eu entendi, Paulo, sempre tem grupo abrindo. Também. Então, quem já é professor de xadrez, né, e estiver assistindo aí, pode entrar em contato que a gente agrega a nossa cooperativa, onde nós, em 1 ano e meio de funcionamento, já estamos fazendo uma pós-graduação em xadrez, já estamos oferecendo a pós-graduação em xadrez, e estamos planejando, sim, fazer um curso de formação de treinadores, convidando para ser o diretor desse curso, o maior treinador de xadrez do Brasil, né? Só estamos esperando um ok dele aí, para ver se a gente já começa a iniciar, né, já inicia um curso de formação de treinadores, para elevar ainda mais o nível do rendimento, assim, da parte competitiva, né, porque a parte pedagógica, né, já, as pratas da casa ali da cooperativa já está de vento em polpa. Agora a parte de rendimento a gente quer elevar o nível, apesar de já estar alto, a gente quer elevar dar um nível de excelência, assim, para a gente começar a competir com os maiores, né, países do mundo aí. Nós estamos bem distante deles, então um planejamento desse, né, como a gente estava falando de prazo, né,
um planejamento desse, para a gente alcançar os maiores países do mundo, vai levar 15, 20 anos, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Né? Claro, claro. Olha aí, ó, temos uma missão bem desafiadora. Valeu. Muito obrigada, então, pela presença. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.